Olá, esse episódio é com o Lucas Silva, que está aqui para a gente seguir um roteiro um pouco básico, né, Lucão? Para quem já está aí acompanhando já sabe que você vai contar para a gente aí quem é você, quanto tempo você está na área e a sua dica para quem estiver assistindo o vídeo ou ouvindo o podcast, dá um show no sedentarismo. Ok, Dom Bom Gui, primeiramente, parabéns mais uma vez, né, por esse projeto aí maravilhoso. Bom, meu nome é Lucas Silva, eu tenho 23 anos, estou há 5 anos na área. Eu comecei como voluntário, né, eu pegava o pessoal aí, chamava para fazer algumas aulas ao ar livre, e aí passei a ser estagiário de musculação, em avaliação física, e hoje ainda trabalho já como professor formado pela Unicid, a Universidade da Cidade de São Paulo. Então vamos lá. Então a dica que eu queria dar, né, para o pessoal aí que está nos ouvindo, seria que para a gente começar a pensar algumas coisas, algumas técnicas mais simples, né? Então a gente tornar o simples e eles fazerem simples, né? Então quando a gente pensa lá em algumas coisas, já está meio ultrapassadas, né? Então, precisa fazer exercício físico, né? As informações elas já são muito claras, é difícil a pessoa ter absorção. Todo mundo sabe que tem que fazer exercício hoje, né? Sim. Mas por que as pessoas ainda não fazem? Essa é a ideia. Então a gente pensar o seguinte, então são umas dicas que valem ouro, né? Então crie opções, pensa no bolso e começa a entender, a compreender aquele benefício que vai te trazer a atividade física. Então vamos contextualizar isso. Bora. Né? Então quando a gente pensa lá, eu preciso criar uma opção. Poxa, eu gosto de dança, mas eu não gosto da maneira que a academia ensina, trabalha e desenvolve. Então o que eu posso fazer? Gui, a gente dançar em casa, 3 músicas, ela dura em média 10 minutos. Se a gente prolonga para 1 hora, a gente chega a atingir aí 200 quilocalorias por dia, né? Então se a gente for somar 5 vezes na semana, a gente tem um número expressivo. E o bacana é que a gente pode estar fazendo isso em casa, na sala, na garagem, com o filho, com a filha, né? Então não tem regra. Bem, vamos lá. Você está dizendo aí 250 calorias numa sessão, é isso? Isso, de uma hora. De uma hora. hora dançando, brincando com o filho em casa ou com a esposa. Perfeito. Show de bola. Só pra gente contextualizar aqui, 7.000 calorias é igual a 1 quilo. Perfeito. Se você fizer aí 1.000 calorias por semana, vai dar isso. Se fizer todo dia 1.250 calorias e mantiver a sua alimentação ou melhorar um pouco, você vai, ao longo de 7 semanas, perder 1 quilo. Exatamente. Dançando em casa. Exatamente. Show de bola. E aí, uma outra situação que a gente pode criar. Eu gosto de caminhar ou pedalar, andar de patins, mas a cidade é muito mal sinalizada, né? Tá muito perigoso, né? Que tá em alta. Então a gente, poxa, anda na rua de casa, pedala na rua de casa, vai até o quarteirão mais próximo, né? Uma pedalada aí de mais ou menos cerca de 1 hora, ela chega a atingir 300 quilocalorias também. Então se a gente mantiver nesse mesmo nível, uma alimentação basicamente sustentável, a gente consegue ter além de um resultado estético, tem um resultado para a saúde, né? A gente começa a ter algumas percepções de melhora. E criar alguns gestos também simples, que se tornam difíceis para quem está no período de sedentarismo. É amarrar um cadarço, né? Tirar um calçado. A gente tem o hábito de tirar com os próprios pés, né? Vai lá, vai até o calçado, né? Faz uma inclinação de tronco, leva o pé até a mão, né? E aí você vai tendo algumas reflexões, fala, opa, alguma coisa não está legal aqui. Tá economizando demais caloria, né? Dá pra gente começar a gastar de pouquinho em pouquinho. Dá para gastar de pouquinho em pouquinho. E através de gestos simples, aí, poxa, incomodou lá na coluna, incomodou no quadril, incomodou na coxa, você começa, opa, alguma coisa não está legal, preciso de algo a mais. Venceu, já consigo abaixar e desamarrar, consigo abaixar e tirar o calçado. Isso já se torna um trabalho de alongamento muscular. E você começa a querer mais. Então eu vou programar um alongamento, vou fazer isso pelo menos 10 minutos do meu dia. Isso se torna prática, né? Então se torna um empurrãozinho mesmo. Ok. Próxima pergunta. Você falou mais coisa aí, você falou que era... Você tinha falado 3 coisas, quais eram mesmo? São criar opções. Você falou aí agora. Isso, e aí a gente começa a entrar nessa questão de criar opções já com gestos simples, tá, né? E a gente pensar no bolso. Quando a gente fala em pensar no bolso, vamos lá, o que eu pensar no bolso? A gente no bolso? pensa o seguinte, né? Quanto eu gasto com medicação e quanto eu estaria investindo na minha saúde, né? Porque a gente pensa em medicação como saúde ainda, né? Então a gente está tratando de algum sintoma, de alguma situação. Ok. Né? Então o exercício físico, ele promove, além do bem-estar, essa condição, né, física, psicológica. Então a gente consegue compreender o quanto de economia isso gera, né? Então se eu passo a praticar atividade física, algum exercício físico programado,
seja ele intuitivo ou não, eu passo a querer me alimentar melhor. E automaticamente me alimentando melhor, eu deixo de buscar fast food, eu deixo de buscar algumas alimentações que não condiz, porque ele se torna divergente da prática da atividade física. Isso é muito legal, eu vou contar um caso aqui para ilustrar isso bem na prática. A minha filha está numa pegada de emagrecer um pouco, adolescente, e ela me perguntou qual era a responsabilidade da atividade física no processo de emagrecimento comparado com a dieta, né, com o que ela come. Eu falei, olha, de 10 a 20% depende do estudo, depende do autor. E ela me deu um feedback muito legal. Ela falou assim, o legal de fazer exercício é porque eu vejo que eu demorei tanto tempo para gastar 200 calorias, que a hora que eu pego um chocolate e eu vejo a quantidade de caloria que tem, eu falo, não, eu vou só amanhã comer esse chocolate porque eu já vou ter acumulado 2 dias. Perfeito. Então ela vai bem ao encontro do que você acabou de dizer. Exatamente. Então a gente começa a se tornar um sustentável inconscientemente ou conscientemente. Porque quando a gente para e olha lá o rótulo ou a quantidade de quilocalorias, fala, poxa, mas eu fiz tal atividade ontem. Alguns se premiam. Eu cumpri, eu vou. Não por isso que a gente precisa julgar, a gente tem que validar a situação. Claro. Né? Ok. Né? Então vamos falar daqui pra frente. O que você cumpriu, o que você fez, ok, condiz também com a realidade, né? Então quando a gente pensa em economia de dinheiro ou economia de bolso, a gente começar a ter essa gestão de carteira, de raciocinar o quão benefício eu estou tendo e o quão malefício eu vou impor. Porque a gente começa a introduzir dinheiro em indústrias que vão crescendo, 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 e a população vai ficando para trás. Então eu não quero mais aquilo para mim, né? Então já faz parte, eu tiro aquilo do caminho. Então eu começo a investir em frutas, em algo mais saudável. A dica da vovó, né? Não pode comer chocolate, fritura, refrigerante. Então segue realmente a dica da vovó e vale muito a pena seguir. A gente estava falando antes de ligar o play aqui, né? De comer comida de verdade, né? Sim. Então, menos industrializada, quando precisar come, não tem problema, mas preferir a comida, entre aspas, in natura. Sim. Né? Carne, verdura, legume, vegetais, raízes, enfim. Para alguns dá trabalho, né, Gui? Ou acham que dá trabalho. Só que se a gente pega uma porção moderada para grande, a gente consegue utilizar aquilo alguns dias. A gente consegue preservar mais ele. Então a gente começa a ter essa economia também, porque a gente passa a consumir menos e melhor, né? E automaticamente você já começa a conscientizar, poxa, eu vou comer tal hora, tal coisa, né? Então eu tenho que comer talvez um vegetal, uma fruta, um cereal, então se torna muito melhor. Diferente da gente comer o fast food, né? Eu falo que o fast food ele dura, desculpa a palavra, uma rota, né? Você come aquele fast food imenso e teve aquele refluxo da fome novamente. Então ele não te nutre em nada. Então, não sacia muito. Não sacia. Então a gente passa a querer mais, né? Então a gente pula para outro estágio e isso afasta realmente da atividade física. Legal. Você tinha falado que eram 3 coisas. Isso, que é criar as opções, né? Então fazer gestos simples e pensar no bolso. Ok, criar opções, simplificar e falamos dos 3. Show de bola. Perfeito. Então a dica são essas 3 coisas. São essas 3. Legal. Tem uma outra parte que a gente sempre pede, que é qual é a sua dica para quem quiser se tornar, ou quem já é, né, naturalmente o embaixador contra o sedentarismo, para ela ter mais sucesso, essa pessoa ter mais sucesso. Sim, acredito que assim, é válido tanto para os educadores físicos, para nutricionista, para os próprios embaixadores, que às vezes é um chefe da família, né, um cônjuge que puxa o outro. Eu acredito que assim, a gente precisa, como eu iniciei, fazer o simples parecer simples e torná-lo simples, né? Então, dá um exemplo aí concreto. Então assim, a gente hoje sabe que as dificuldades das pessoas, até mesmo se hidratar bebendo água. Tem aplicativo que já faz isso, só que se torna muito refém, né? Então a pessoa se sente na obrigatoriedade de tomar água ou se hidratar, porque vai apitar. Se ele não apitou, ela não toma. Uhum. Então quando a gente pensa em tornar simples, é a gente começar a introduzir coisas. Olha, amanhã eu tenho que estar, né, no trabalho às 8, eu saio de casa às 6, eu só chego meia-noite e meia, não tenho tempo pra nada, ok. Mas no seu trajeto, tem escada rolante, vai usar a escada rolante, usa ela a favor, de 2 em 2, né, evita o elevador. Tem algumas coisas que a gente já sabe, que já são presentes no dia a dia, descer um ponto antes ou 2, isso é prático, a gente já sabe, mas se tornou difícil.
porque a gente todo mundo atrasado. A gente coloca uma objeção ou tá atrasado, né? A objeção é o perigo, é muito longe, eu tô com coisa pesada. Então, poxa, a gente tá de sapato, tem de fato algumas objeções que às vezes essas dicas não se materializam tão facilmente. Perfeito. Então, quando a gente coloca o simples, olha, eu cheguei meia-noite e meia na minha casa, eu tenho uma escada. Antes de tirar a roupa, calça um calçado confortável, anda na própria casa, ouve uma música, faz um alongamento, algo que começa a te intrigar, né, te cutucar. Você fala, poxa, uma vez, eu sempre uso isso como exemplo, melhor eu cair do primeiro andar ou do 10º, né? Então a chance de você viver caindo do primeiro é muito maior do que cair do 10º. Então se você faz um alongamento, ou que seja sessões de agachamento no seu próprio sofá, no seu momento ali de 5, 10 minutos programado, você tem uma chance muito maior de ter uma condição plena, física, psicológica, nessa conscientização de nutrição muito maior que uma pessoa que chega, faz lá o seu prato de comida, faz a sua refeição e vai dormir, né? Então, o simples, quando a gente começa a colocar a responsabilidade, né? Então, eu tenho responsabilidade com o meu corpo. Eu penso no Gui, falo, poxa, não é justo o Gui como meu cônjuge, ele ter que me socorrer por um infarto de miocárdio, né? Ele ter que me levar até o banheiro porque ele não pratica atividade física. Então, eu tenho essa consciência como um todo, além do meu corpo, cuidar da minha família, cuidar dos meus amigos. Se você não quer fazer por você, faz pelo parceiro, né? Pela parceira. Não vai ficar travado à toa de novo, se for o caso, não é? Então faz um mínimo de alongamento, de exercício para evitar travar por dor nas costas, por exemplo. Gostei disso. Perfeito. E assim, para os educadores físicos, que é algo que a gente perde muito por evasão nas academias, é que a gente quer introduzir tudo de uma vez. Então, sai do processo de avaliação física. Olha, você já tem que procurar um nutricionista, tá assim de gordura corporal. Cara, ele já sabe, né? A pessoa, quando busca, ela já sabe a condição física dela. E a gente vem dar esse tapa, ou essa pancada, acaba agredindo, de certa maneira. Então, poxa, né, eu sempre costumo fazer essa analogia. Os profissionais em si, precisam ser como uma estante de livros, né? Luxuosos, sofisticados. Você tem que saber o momento de abrir cada literatura e abordar cada tema, né? Mas tem que estar tudo limpinho, né? Aquelas páginas amarelas, com essas dicas que já estão ultrapassadas. Então, poxa, hoje a gente vai introduzir a primeira questão da avaliação. O resultado é esse, né? E explicou. No dia seguinte, valida. Obrigado por você ter vindo mais uma vez. Vai reeducando, né? Gestos simples, ensinar como mexe numa máquina, como liga e desliga uma esteira, porque você tem que introduzir ele no nicho. A gente larga eles no nicho, então para ele o ambiente não faz parte, ele não faz parte daquilo, então automaticamente ele se retira, não quer mais, né? Então esse tipo de choque, ele desencadeia para a vida. Então tem que ter um momento certo de colocar um nutricionista, de colocar um psicólogo, de colocar alguma terapia, o que seja. Então a gente precisa entender o momento correto. Vamos voltar aí, você falou de 3 coisas importantes. A primeira delas é simplificar. Sim. Não é? A academia, por exemplo, que você deu exemplo, a pessoa não é daquele meio. Eu costumo brincar que quem nunca foi numa academia é mais ou menos como você é a primeira vez num país estrangeiro. Perfeito. Você não sabe algumas expressões, ainda que tenha estudado o idioma antes, você não sabe quais são as leis, os costumes de se vestir são diferentes, de se comportar são diferentes, tem alguns trejeitos que você não tem. Show de bola, concordo. E para algumas pessoas o melhor vai ser não fazer academia. Perfeito. Vai numa assessoria esportiva, convida o amigo para caminhar no parque, enfim, vai fazendo outras coisas aí. Segunda coisa, nutricionista. Não é hábito mundial, no Brasil menos ainda, consultar um nutricionista. Consulte um nutricionista. A gente bateu um papo aí com a Desirê Coelho, que é uma super nutricionista daqui de São Paulo, tem outros tantos excelentes profissionais, a gente vai falar mais com o nutricionista, mas coloque, é um investimento que retorna com certeza absoluta. Sim. Eu dou o exemplo que raramente as pessoas, eu ganhei de um nutricionista esse exemplo e passo de graça porque eu ganhei de graça. Você não coloca gasolina ruim no seu carro, por que você põe em você? Perfeito. Isso é muito impactante, primeiro conceito. E terceiro, psicólogo, que as pessoas também não têm o hábito ou de falar sobre as próprias emoções
não é o que seria, entre aspas, equivalente a fazer atividade física no dia a dia não programada, e muita gente olha com preconceito se consultar com qualquer terapeuta do comportamento, psicólogo, psiquiatra ou algumas outras vertentes que existem. Eu falo com a propriedade do psicólogo, que a minha noiva ela é psicóloga. Então a gente conversa muito e expande muito essa abordagem, porque para as pessoas ainda, o preconceito ou preconceito é que o psicólogo é para louco. Né? Então, ou para quem tem algum problema, né? Exatamente. Então acredito que a gente querer introduzir o psicólogo, o nutricionista, o educador físico, que seja qualquer meio esportivo, de uma vez, o cara vai se espantar, ele vai correr, né? Então automaticamente ele vai se sentir ofendido, ele não vai querer refletir e se ver naquela situação e vai falar, bom, tá me vendo como outra pessoa. Então vamos com calma, abre primeiro uma página, mostra para ele, lê o título, lê a introdução, depois que ele começar a compreender, aí você vem com outro livro. Depois fala com a tua noiva pra gente bater um papo aqui com ela. Certo. Pra quem estiver pegando o podcast agora, se voltar aí na linha do tempo, tem um bate-papo com a Carla de Pierro, uma psicóloga esportiva super qualificada, que fez um bate-papo presencial em um dos eventos que a gente fez em 2017, que vale muito ver. São 15 minutos de apresentação e mais um tempo de perguntas e respostas. Show de bola! Perfeito. E assim, Gui, a questão hoje da proximidade entre o educador físico e o sedentário, ela está muito discrepante. Porque o sedentário, ele vê o educador físico com essa cobrança já. Ele vai querer que eu faça uma dieta. A palavra dieta já está cansada, ela já virou rotineira. Então hoje o termo que a gente tem que utilizar é algo sustentável. Talvez para alguns, ainda hoje, ser sustentável é fazer o intermitente de 16 horas que está na rede social. Para outros não. Então a gente precisa começar a entender o que são cada pessoa, o que passa, pelo menos no dia a dia. Até porque, um parênteses importante, dieta não é atribuição do profissional de educação física, é só e exclusivamente do nutricionista. Ponto. Ponto final. Ponto. Quem é o único profissional que pode prescrever dieta para você é o nutricionista. Perfeito. Ponto. Ninguém mais pode. Se algum profissional de educação física prescrever dieta, uma outra dica ele até pode. Sim. Mas dieta é exclusivo do nutricionista. E eu trabalho muito com isso, Gui, através assim, somente demonstrar, né, para os meus convidados, assim, isso é proteína, isso é carboidrato, isso é gordura. Ponto final. Então, falar para ele comer coisas mais saudáveis, claro, a maioria da população sabe o que é mais saudável. Tem cartilhas boas, né? Então a OMS ela fornece algumas cartilhas fundamentais como ferramenta. E as pessoas, como eu disse, a dica da vovó, ela é muito presente. Então basta seguir aquela mais ou menos ali. Eu não consigo seguir 100%, ok, valida os 20%. Parabeniza, fala, poxa, que bom. Vai melhorando aos poucos, boa dica. Perfeito. Também. Perfeito. E o que eu faço? Eu busco sempre numa semana, falo, olha, eu desafio você ao final de semana você montar um prato que você vê como sustentável. Ponto. Dá um exemplo aí do que você entende de prato sustentável. Para mim, a distribuição entre vegetais, carboidratos que sejam mais básico possível, alguns tipos de batatas, alguns macarrões integrais, algo do tipo, e o mais próximo possível da questão de legumes, de introduzir o máximo que você puder. Tem gente que não gosta realmente, não adianta você colocar para a pessoa, você tem que comer salada, legumes e vegetais, não vai comer. Então, para mim, essa distribuição de legumes, vegetais, integrais, frutas, é o sustentável. Tá. Então eu introduzo, porque após a minha refeição, que eu intitulo como sustentável, eu sinto muito melhor. Eu saio da mesa muito melhor, eu carne, passo ovo mais também? nutrito, carne e ovo. Eu particularmente não sou muito fã de carne vermelha, mas frango, peixes, ovo, eu sempre procuro estar introduzindo nas minhas alimentações. Show. Indico também, né? Tá. De qualquer jeito, se você quiser alguma coisa específica, é o nutricionista ou sempre, a nutricionista. Sempre, né? Mas dicas gerais, a maioria das pessoas sabe que muito pão não é legal, o pão branco é pior que o pão integral, enfim. E aí a gente acaba também, de novo, Gui, entrando na questão do pensar no bolso. Porque uma cartela de ovo, ela custa em média R$10 com 30 ovos.
né? Então quando a gente vai na Tá padaria... barato nesse lugar aí, hein? Geralmente. Pago 14, mas vamos lá. Né? Nessa faixa. Então se a gente pega... Mas é aí... menos que 50 centavos um ovo. Perfeito. Então se a gente compra um pão ou 6 pães, que é uma média que uma família compra, você gasta em média entre 4 a 6 reais. E isso dura uma refeição. A gente está falando em 30 ovos. Se você consumir 2 a 4 por dia, você tem uma margem boa ainda para utilizar na semana, né? Então você tem outras variações com o ovo, né? Então você pode fazer ele cozido, frito, pode fazer algum tipo de massa integral com ele, fazer um bolo que a pessoa goste, que seja mais saudável ou não, mas que dá para utilizar. O pão é aquele momento, ele dura minutos, né? Assim como lanches, assim como comidas como um macarrão instantâneo que dura extremamente rápido, né? Então eu falo, a gente vai numa feira para comprar, por exemplo, uma banana, você compra uma dúzia, 2, 3 reais. Quanto dura? Né? Então a pessoa não vai comer um cacho de banana num dia. Se ela distribuir, ela consegue pelo menos 2, 3 dias manter aquelas 12 bananas. Então automaticamente ela está economizando, né? Então a gente pensou novamente no bolso. Legal, gostei disso. Até às vezes um pouquinho vai. Ok, vamos ficar aí. O pão integral é muito mais caro do que o pão branco, sim, mas ele é muito melhor. Não é para quem gosta de pão e não consegue ficar sem pão. Verdade. Hoje tem muita gente receitando que não coma pão. Aí de novo, vá para o nutricionista. Vá para o nutricionista, com certeza. Legal, Lucas. Tem um monte de dica aí. O Lucas, vale aqui um parêntese que eu conheci o Lucas num evento chamava Jovens Talentos. Jovens Talentos, há 5 anos atrás. Estagiário ainda. Estagiário. E o cara tem fome por conhecimento. Quando eu convidei ele para participar aqui, ele falou, poxa, eu? Eu falei, claro, você. Pô, mas você já conversou com tanta gente fera? Eu falei, a gente tem que oscilar entre as pessoas com muita experiência, as pessoas com muita fome, como você, não é? Que é muito interessante, tem uma visão de tanto matéria que você está estudando, embora não tenha uma estrada ainda tão longa, tem uma estrada, tem uma vocação, uma paixão pela profissão que é muito legal. Para a gente começar a caminhar para o final aqui, não necessariamente querendo acabar, tem um outro compromisso para inspirar as pessoas, que é o que é que você fez para não ficar sedentário hoje ou ontem, ou o que você vai fazer, por exemplo. Ok, então eu vou fazer aí mais ou menos nessa mesma linha. Eu sempre fui apaixonado pela atividade física, então comecei muito cedo, né, a praticar. A partir do momento que a primeira vez que eu vi o futebol, me apaixonei. Então queria entrar numa escolinha com 4 anos de idade, pratiquei até os meus 17 como uma profissão e eu já sabia que eu queria fazer educação física. Então aquelas desculpas ou aquelas objeções que as pessoas dão de eu tenho que entrar às 8 no trabalho, saio às 18, tenho que estar na faculdade às 7, chego em casa meia-noite e meia. Passei por isso, passo ainda hoje, né? Então nosso dia a dia, ele às vezes eu tenho que estar no lado de São Paulo e depende do transporte público ou coletivo. Às vezes demora 1h30, né? Então para a gente estar da zona norte para a zona leste, mais ou menos. Então automaticamente eu sei que nesse dia específico, eu sempre programo meus dias na sexta-feira. Então na sexta-feira eu programo a minha semana ou meu final de semana. Sábado ou domingo é o dia para o futebol. E nesses dias, os demais, 3 vezes na semana, eu tenho que estar na academia para fazer a musculação. E os demais dias que eu sei que vai ficar um pouco mais corrido, mais apertado os horários, eu não uso escada rolante, elevador e rampas. Somente escadas. Eu tenho que andar pelo menos 2 a 3 pontos de ônibus do que eu teria que descer. E sempre levando nutriente na minha bolsa. Eu não como na rua de hipótese alguma. Quando eu tenho que comer algo na rua, eu procuro o mais sustentável possível, né? Então quando eu falo sustentável, eu busco um cereal, eu busco alguma fruta, algo que eu consiga trazer e ainda me sobrar, né? Então não que seja para o momento, que eu sei que aquilo ainda vai ser útil para o dia seguinte. Show de bola, mas o que você fez hoje ou ontem? Ou vai fazer hoje? Olha, hoje... Você falou que gosta. Sim. Hoje é uma sexta-feira. Hoje a gente está gravando, por exemplo. Hoje, por exemplo, eu sempre coloco como a minha responsabilidade. A parte da manhã, eu tenho que ir para academia. Já foi hoje para academia? Já fui hoje. O que você fez na academia? Hoje eu fiz musculação. Tá bom. E eu sei que não daria tempo para que eu fizesse a minha atividade aeróbica, porque eu gosto de correr, então eu fiz esse mesmo percurso. Eu não usei escada rolante, somente escada convencional, não usei nenhum tipo de elevador. E usei todos os tipos de ponto que eu pudesse andar. Então eu sabia que tinha um ponto em frente, eu descia o mais antes possível, pelo menos 3 pontos. Então
A minha caminhada foi através da minha obrigação. Eu tinha um compromisso, eu sei que eu teria que andar. As agendas, você E mais, Gui, eu sempre adotei o seguinte: às vezes a gente tem a certa preguiça de subir uma rua para pegar um transporte coletivo. Eu prefiro pegar 2, que deixa eu na porta. Se todo mundo pensar assim, automaticamente vai estar muito mais cheio o transporte coletivo. Então eu sempre fui na contramão. Eu sempre adotei o seguinte: meu pai e minha mãe me davam dinheiro para o transporte público, para ir para a escola, e eu guardava. Eu guardava, que eu sabia que no final de semana eu teria pelo menos R$50 guardado. Então eu poderia sair com a minha namorada, no caso. Falando de grande novo. E aí o que eu fazia? Eu ia a pé e voltava a pé, sempre. Por quê? Os ônibus sempre me atrasavam, eu sempre chegava em cima do horário na escola. Eu sempre cumpri muito horário. Então, além do mais, era muito mais cheio, porque todas as escolas entravam no mesmo horário. Então eu ia contra, eu remava contra a maré, realmente. Então eu ia a pé, eu ia ouvindo música, eu ia conversando, né? Às vezes eu brincava com ele, vamos ver que a gente chega primeiro, a gente dá um pouquinho mais rápido. Então eu sempre procurei manter meu corpo ativo, fugindo do congestionamento também. Então uma dica para o pessoal que quiser usar como exemplo é isso. Poxa, eu sei que o transporte público ali é mais cheio nesse horário. Anda um pouquinho a pé, né? Enquanto está esperando, sobe as escadas, vai procurar alguma loja para dar uma olhada, volta, vai matar alguma curiosidade. Então é simples, basta a gente torná-lo simples, é o que eu adoto. Show de bola. Hoje eu ainda não treinei, ontem eu dei 14 mil passos, eu tenho muito controlado isso, o aplicativo no telefone, mas hoje eu chego em casa, eu tenho um suporte de fita de treinamento suspenso, ou TRX, para fazer o treino, e hoje o meu treino vai ser esse a hora que eu chegar em casa, já está combinado, tudo certinho. Beleza pura, eu tenho um monte de dica, eu fiquei pensando enquanto você falava, de preparar o próprio alimento, que a pessoa podia dançar, que foi uma dica sua, preparando o próprio alimento, né? Que daí ia preparar um alimento, dançava, já gastava parte da caloria que ia lá. Gente, tem um monte de dica aí, é só prestar atenção, para não ficar muito longo. Show sedentarismo. Show sedentarismo, com toda certeza. E aí o Gui deu uma deixa legal, que a gente pode usar sim, que eu utilizo muito com os meus convidados, que são os aplicativos integrados no celular, né? Então a pessoa não gosta de andar, baixa o pedômetro. Sem mais, show sedentarismo. Show sedentarismo.